heavy workload. Hardly any private life. Lots of responsibility. Always pushed to the limit. Whenever I ask doctors and nurses why they take all of that on, they often say, because what I do has meaning. Meaning for the lives of others, and therefore for my own life as well. As a global forum for medical specialists, we asked ourselves, how can we most effectively support the work, ambition, and dedication of these individuals? We sought out dialogue. We listened, and we understood. With a supportive exchange among medical professionals who network their knowledge around the globe, so that they maintain their expertise at the highest level for their entire lives. With disciplinary approaches that promote specialization without losing the perspective on medicine as a whole. With smart, modular concepts that are compatible with the busy lives of medical practitioners and nurses. With offerings whose contents provide answers for the reality of everyday medical life. With a growing perspective on trends that enables medical practitioners to already prepare for future challenges today. In close dialogue with renowned specialist companies that bear testimony to the quality of the offers. With inspiring forms of learning that don't just convey knowledge, but make it an experience for the senses. And with innovative teaching methods that prepare you not just for tests, but for life. Nurses and care assistants, physicians and hospital managers, and the people who work in the home healthcare services sector. All of those who teach and learn at the Escalab Academy share a passion for excellent medicine and very high personal standards. We invite you to join in a dialogue about health and medical care. A dialogue that is dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Diálogo dedicado a la vida. Диалог, посвященный жизни. Dialog dedikacji bagi kehidupan. Dialog dedykowany życiu. Dialogue dedicated to life. الحوار مكرسة للحياة. Diálogo dedicado à vida. Dialog pro život. 对话致力于生命。Dialogue dedicated to life. Get connected with the Escalab Academy. Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro webinar Ostomy Care, promovido pela Bebrown através da Academia de Ensino Esculap. Meu nome é Patrícia Fergonese, eu e a enfermeira Betânia Mendes vamos estar passando um pouquinho para vocês de alguns conteúdos bem atuais nessa pandemia para os usuários de estomia, usuários de bolsa de estomia, tá? Nós somos a Bebrown, uma multinacional alemã com mais de 100 anos de dedicação à saúde, presente em mais de 64 países, protegemos e melhoramos a saúde de pessoas ao redor do mundo através do desenvolvimento contínuo de soluções efetivas em 16 áreas terapêuticas. A nossa principal fonte de inspiração é o diálogo construtivo com usuários, clientes e parceiros. É o que chamamos aí de sharing expertise. A Bebrown, como eu falei para vocês, é uma multinacional alemã, já com 100 anos de história. Na linha Ostomy, a Bebrown tem aí mais de 40 anos já, envolvendo pesquisas, evoluções, mas no Brasil somos uma linha relativamente nova, tá? Estamos no Brasil aí desde 2015. Nossa principal missão é um produto adaptado para cada paciente, uma bolsa aí específica para cada tipo de usuário, e a nossa maior visão é dar ao paciente o melhor em termos de produto e inovação para as suas vidas. Aí nesse momento tão difícil que estamos todos vivendo, né, com o Covid-19, todos aí se adaptando no home office, todos se adaptando a essa nova rotina de cuidados, todos em conjunto fazendo várias ações para que possamos progredir com essa doença, né? E para a Bebrown, a saúde e o bem-estar de toda a sociedade é a prioridade. Diante dessa pandemia, nós manifestamos o posicionamento de que a empresa segue atenta às instruções e recomendações das autoridades de saúde locais e internacionais e vem cumprindo aí com todos os protocolos recomendados, tá?
Diante de todas essas restrições impostas pela pandemia, como que ficam os cuidados aí com as estomias em tempos de isolamento social? Nós sabemos aí que com esse isolamento, às vezes os usuários, os pacientes não consigam estar indo aí aos polos de dispensação com tanta frequência, né? Com a frequência que eles precisariam ir para tirar suas dúvidas, para sanar. Por isso nós resolvemos fazer esse webinar para sanar um pouquinho das dúvidas de vocês, conseguir interagir melhor com os usuários, com os profissionais de saúde que têm todo o contato com a estomia, né? Vamos falar aí um pouquinho dos aspectos psicológicos, os aspectos nutricionais e os aspectos clínicos da estomia. Para falar também um pouquinho, eu vou chamar a Betânia Mendes, mas antes eu queria falar para vocês entrarem aí, se vocês estão vendo na tela, a ação que nós estamos fazendo com a Esquina Barrier, já tínhamos deixado aí na tela para vocês. Entrem em contato pelo WhatsApp que está aparecendo na tela, e os 30 primeiros usuários que se cadastrarem aí com o código Celebrar01 vão estar ganhando aí os kits com a Esquina Barrier, tá? Vou chamar a Betânia Mendes para estar falando um pouquinho aí dos aspectos psicológicos. Boa tarde, Betânia, tudo bem? Boa tarde, Patrícia, tudo bem com você? Tudo jóia. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Betânia Mendes, eu sou enfermeira e estomaterapeuta e faço parte do programa Celebrar Bebral, que é um atendimento especializado aí que a Bebral fornece para os pacientes estomizados, né? Tanto no hospital, né, antes dele receber a alta, já ganhar aí um kit, como também no domicílio e nos ambulatórios. Hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho, né, de como é trabalhar para vocês profissionais e também para vocês pacientes, porque essa webinar ela é aberta para todo o público. Importantíssimo nesse momento que estamos vivendo falar sobre isso, porque os grandes centros aí, os polos que atendem esses pacientes, muitos se encontram fechados, né, os ambulatórios, serviços de referência. Então, é importante estarmos tratando desse assunto, porque os serviços também têm sofrido algumas modificações, né, onde não se atendia paciente cirúrgico, está se atendendo paciente cirúrgico, onde se confecciona uma estomia. E a confecção, né, de uma estomia, ela causa transtornos psicológicos, sim, no paciente. É uma coisa que nós, enfermeiros, estomaterapeutas, trabalhamos desde o pré-operatório, né, é um enfrentamento desse paciente frente a uma nova condição de vida aí que ele vai estar passando, né, que é a cirurgia geradora de estomia. Eu costumo trabalhar com os meus pacientes, né, desde o pré-operatório, ali na demarcação mesmo, esses aspectos psicológicos, o enfrentamento, que ele vai passar, sim, por uma cirurgia geradora de estômago, mas que isso não é o fim da vida. Pode ser o começo de uma nova vida, né? Que ele deve ver isso de uma forma sempre positiva. E segundo os psicólogos, né, eles nos afirmam, através de estudo, que conforme nos tratamos bem o outro, né, o próximo, trazemos o bem-estar aí da família, o conforto, a segurança, a tranquilidade, e esse bem-estar cabe a nós buscarmos dia a dia, né? Vale ressaltar também aqui que traremos sim alguns aspectos psicológicos que podemos trabalhar com o nosso paciente, até mesmo você, paciente aí que está nos assistindo, pode estar adotando alguma dessas dicas que vamos dar aqui, porém, se ele faz algum tratamento em uma clínica de psicologia, até mesmo psiquiatria, isso não deve ser desprezado, viu, pessoal? Deve ser levado em consideração, juntamente com a psicóloga dele, ou até mesmo o psiquiatra, o atendimento deve continuar da forma que o profissional aí achar melhor, né? As pessoas têm se adaptado e trabalhado em home office. E nesse momento, né? Nesse momento onde de crise aí que nos encontramos,
em isolamento social, porém necessitamos continuar trabalhando a nossa saúde mental, né, e física também. E o mundo digital, ele nos afeta tanto, porém muitas vezes não damos conta disso, porque diariamente recebemos muitas informações e cabe a nós filtrarmos nessas informações e ver realmente quais necessitam da nossa atenção e quais não necessita tanto da nossa atenção, né? E desde o nosso acordar, desde o nosso despertar, é importante nos programarmos, né? Quanto a isso, já no dia anterior, programar a nossa rotina do que vai ser o próximo dia, colocar ali um alarme com um sonzinho mais suave, com um toque macio, com uma música que nos agrada e que não nos deixa com raiva ali já no acordar, né? E também devemos ter cuidado com as interações sociais aí, né? As informações, ter cuidado com as informações negativas que podemos aí já receber logo quando acordamos, principalmente na primeira hora do nosso dia, né? Que se podemos silenciar ali, acordou, despertou, o celular despertou, precisou colocar o celular para despertar, desliga o despertador, mas não ligue a internet. Aproveite essa primeira hora do seu dia, né? Para você mesmo, faça um café da manhã, alongue, né? Diminui as interações sociais aí. Se você, não importa às vezes se você tem alguma religião ou crença, faça uma oração, uma meditação ali ao acordar, nem que seja por uns 5 minutinhos, isso você já vai ver o quanto isso vai fazer bem para você, para encarar, né, o restante aí do dia, os estresses que muitas vezes passamos, mesmo estando trabalhando em casa. E nós, enfermeiras, muitas vezes lançamos mão dessa técnica, né, de ensinar o nosso paciente de respirar profundamente por 3 vezes, porque dessa forma oxigena o cérebro, os pulmões, o coração, e quando damos atenção para a respiração, o estresse diminui, nós podemos observar que a pessoa vai ficando mais calma, e isso é importantíssimo, e qualquer um pode usar, né, essa técnica durante os momentos aí que podemos estar passando por algum estresse, né, alguma sobrecarga. É importante também lembrarmos, né, que estamos vivendo um tempo de isolamento social, onde não podemos abraçar, não podemos tocar, né, ao outro. Então, que possamos dar um bom dia com um sorriso largo, um sorriso acolhedor, e até vendo assim mais para minha realidade, onde eu sou enfermeira e eu trabalho num hospital, e lá nós ficamos o tempo todo com máscara para nos proteger e proteger o paciente também. Então eu falo que no atual momento a gente tem que aprender a sorrir até mesmo com os olhos, né? Porque para dar o conforto, a segurança e a tranquilidade também para o nosso paciente que no momento precisa, né, estar ali hospitalizado e que também tem seus medos. E uma outra coisa é buscar sempre dar atenção, né, para aquelas coisas simples do seu dia a dia, né? O bem-estar está aí, nas pequenas coisas. A felicidade se encontra nas pequenas coisinhas, no ver os filhos brincando em casa, principalmente nesse momento, onde os pais estão tendo mais contato ainda com os filhos, né? Os filhos com os pais, os avós às vezes com os netos. Então, ver essa criança brincando aí na sua casa, ver que a felicidade se encontra aí nessa interação, né? Nesse estar em família também. E é muito importante também que reservemos um tempo do nosso dia para lermos sobre assunto que gostamos,
sobre assuntos que nos traz prazer, né? Nem que seja em uns 20 minutinhos, já é um bom começo para você praticar a leitura de algo novo, de algo que te possa aí abrir a mente para ser mais grato também, né? A vida, para buscar, às vezes, melhorar alguns aspectos aí na sua vida emocional, até mesmo física, ou até mesmo nutricional, né? Que a literatura tem diversos assuntos. E também é importante que lembrarmos que estamos vivendo num tempo de isolamento social, mas que podemos sim lançar a mão aí de outras formas de nos interagir, né, com as pessoas que gostamos, né? Que em dias alternados possamos aí nos programar de entrar em contato com os nossos familiares. Por exemplo, eu não moro com minha mãe, né? Então, eu sempre ligo para ela, pelo menos uma vez aí na semana, 2, 3, para estar entrando em contato com essa pessoa que, no momento, eu não posso ver, tá aí mais de quase 2 meses sem nos vermos, mas que dá para matar um pouquinho da saudade, né, ali por uma ligação por vídeo, ou até mesmo por um amigo que no momento você se encontra distante. Eu tenho certeza que essa ligação vai fazer não só bem para você, mas também para aquela pessoa que está recebendo. Uma ligação, às vezes, inesperada, né? E quanto ao aspecto psicológico, pessoal, é bem isso, assim, sempre dar alternativas para o nosso paciente, até mesmo você, paciente que está nos assistindo, de perceber, né, que mudando os nossos pensamentos, muitas vezes a gente consegue mudar a nossa vida. Então, tendo um pensamento positivo e ser mais grato, teremos uma vida mais positiva, damos mais importância para aquilo que de fato merece importância, né? E se estamos com um problema, todo problema é resolvido, não é? Tem uma solução aí. Eu costumo dizer que se não achamos ainda a solução é porque ainda não chegou no fim. Então, que continuemos, né? E já entrando aqui, vamos falar um pouquinho agora sobre os aspectos nutricionais, né? O que podemos aí, você profissional já está alertando o seu paciente quanto à nutrição, até mesmo você paciente, quanto à nutrição que você pode estar fazendo no seu dia a dia, né? É importante ressaltar que a alimentação na prática, alguns hábitos, né, que possamos mudar aí no nosso dia a dia para que tenhamos uma alimentação mais saudável. Consumir alimentos que sejam principalmente de forma in natura, né, ou aqueles minimamente processados, alimentos naturais, que vão nos fornecer os nutrientes necessários e ideais para passar por esse tempo também, onde a nossa imunidade deve estar forte aí se viermos aí ser contagiados, né, por essa nova epidemia aí, pelo Covid-19. Planejar também, é importante que planejemos um cardápio aí para o nosso dia a dia, porque dessa forma você vai dar atenção para a alimentação que ela realmente merece. Então, programe sim o que vai comer no café da manhã, no almoço, no lanchinho da tarde, na janta. É muito importante ter esse programa, que isso vai evitar que você pegue o que é mais fácil, o que é mais rápido ali, e às vezes o que é mais fácil, o que é mais rápido, não é saudável. E durante as preparações, né, das refeições, procurar diminuir a quantidade de óleo, quantidade de gordura, sal e açúcar nas refeições. Ser crítico também quanto às mensagens, né, aí que recebemos da mídia, nas propagandas sobre alimentos, que a indústria alimentícia é bem forte.
e que muitas vezes nos passa uma informação de que aquilo é saudável, que possamos aí ter cuidado com isso, ler os rótulos, né? Eu acho importantíssimo na hora da compra, ler o rótulo, ver se realmente aquele alimento ele é saudável ou não, e limitar aí no seu dia a dia o consumo desses alimentos processados e ultraprocessados. Vamos aqui também dar algumas dicas sobre como evitar, né, que gere aí esse consumo de alimentos, gere desperdício no seu dia a dia. O que você pode estar fazendo? Minimizando a sua ida, né, aos grandes centros aí de abastecimento, como supermercado, hipermercados durante a pandemia, e se alimentar, procurar sempre se alimentar de forma mais saudável, dando atenção para os alimentos in natura, realizar uma lista, né, daqueles ingredientes, daqueles alimentos que estão faltando na sua casa, que isso vai evitar que você também compre aí por impulso. Uma outra coisa que a gente sempre orienta é que o paciente ele sempre deve ir a esses centros de abastecimento, supermercado, alimentados, né? Porque se vamos com fome, temos a tendência de comprar aquilo que não precisamos, né? De perder o foco ali no momento da compra. Fazer também compra em horário alternativo. Hoje também os supermercados eles também têm dado a opção de fazer a compra por sistema online, se programar aí nessa questão, se você optar pelo sistema online, visto que eles têm um prazo médio aí de 1 a 2 dias para estar entregando esse pedido, tá? Considerar também as alternativas de baixo custo, de forma que não vai pesar no seu orçamento no fim do mês, limitar o consumo dos industrializados, como a batata frita, refrigerante, biscoito, sorvete, porque esses alimentos industrializados, eles são ricos de calorias vazias, rico em sódio e gordura trans, que merece a nossa atenção no momento desde a compra, né? E podemos ver aqui que no Brasil enfrentamos, né, um aumento significativo aí do sobrepeso e também da obesidade na população em todas as faixas etárias. E cabe ressaltar que a obesidade, assim como as outras doenças, como a hipertensão, né, arterial, que nossos pacientes conhecem muito como pressão alta, doenças cardiovasculares e a diabetes tipo 2, são fatores de risco, né, aí, frente a essa pandemia, e a obesidade é visto como um grupo altíssimo, tá? E uma outra coisa que sempre orientamos também é quanto ao armazenamento, né, e o preparo desses alimentos. É importantíssimo orientarmos a higienização dos alimentos, assim que eles chegam na nossa casa, né, que chegamos do supermercado ou que o alimento chegue até nós, se escolhemos o sistema online, que esse alimento possa ser higienizado aí com água e sabão, ou álcool 70%, ou solução também clorada, né? Antes mesmo de ir para a despensa, para o armário e também para a geladeira, principalmente para aqueles alimentos que vão ser consumidos crus, né? Como as frutas, as verduras, os legumes, retiradas embalagens, tá? Quando se optar por fazer aí a sanitização no hipoclorito de sódio, que possa então colocar, geralmente a gente orienta para cada 1 litro de água, 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio, que muitos pacientes conhecem também como cândida ou a água sanitária, e isso vai diminuir, vai ser feita então a higienização correta, né, do alimento antes de ser consumido. Procurar também
consumir o alimento de forma integral, né? Todo o alimento, consumindo aí as cascas, os talos e as sementes, de forma que você possa também aproveitar os nutrientes que estão aí presentes na casca, no talo e nas sementes, e não ser destinados, então, ao lixo. Isso também evita o desperdício. Uma outra coisa que orientamos sempre é quanto o armazenamento. Esses alimentos eles devem ser guardados de forma que possamos também observar a validade, né, desse alimento, o dia que foi comprado, a hora. Eu costumo dizer que essa nossa atenção deve ser desde a compra, né, do nosso alimento, já ali no supermercado, olhar se está com uma validade boa, se aquele alimento ali que foi embalado, às vezes foi embalado no dia ou não, já faz uns 5 dias que está ali na prateleira, isso evitará o desperdício também. Ou em casa, às vezes, em casa mesmo, né, abrir um molho de tomate, não usou todo, na geladeira ele tem geralmente 3 dias aí de durabilidade, enquanto no congelador tem um prazo aí médio de 30 dias, tá, gente? Então, a importância também de estar congelando esses alimentos. Uma outra coisa que, principalmente no momento, temos orientado bastante é que as famílias dão um destaque grande, né, para os pães, para as farinhas brancas, como lanche aí em casa. E uma forma de estar evitando de sempre estar indo à padaria e comprar pão é estar realizando o congelamento desses alimentos também, né? Pode estar aí buscando congelar, retirar depois no dia a dia, conforme for o consumo aí da família, colocar no forno. É uma forma de estar consumindo aí um pão quentinho também. Realizar o congelamento de feijão e das leguminosas. Eles podem ser congelados em porções por família, ou no caso de pessoas que moram sozinhas, né, individuais. O congelamento também pode ser feito das carnes, como o frango, a carne bovina, o peixe. São alimentos ideais também para estarmos colocando aí no nosso cardápio, né? Muitos pacientes também às vezes têm essa dúvida. Eu posso, depois que eu fiz a cirurgia, eu posso consumir peixe? É um alimento muito remoso, eles costumam falar. Não, pode, porque o peixe também é uma proteína boa, tem aí o ômega 3, né, presente nele, que vai ser benéfico também, não só para a saúde, como também para a cicatrização. Entrando um pouquinho mais específico aqui no cuidado, né, da dieta do paciente que passou por uma cirurgia aí geradora de uma estomia intestinal, seja uma colostomia ou uma ileostomia, vale lembrar o quê, pessoal? Principalmente para vocês aí, profissionais que estão na prática, que a colostomia, ela normalmente apresenta uma evolução rápida da dieta e a consistência das fezes, ela apresenta de pastosa a normal. Já na ileostomia, a consistência das fezes desse paciente, ela é líquida ou semilíquida, e após, né, sofrer aí alterações, adaptação intestinal, a consistência dessas fezes, ela pode sim passar para uma consistência pastosa, num período médio aí de 3 meses, tá? É importante sempre lembrarmos o nosso paciente para ele estar fazendo a sua refeição, comendo devagar, mastigando bem os alimentos, evitar falar durante a mastigação, porque a absorção do nutriente começa desde a boca, então desde a mastigação, procurar um local tranquilo, sem muito barulho, para estar realizando as refeições, realizar também
pequenas refeições ao dia, né, várias vezes ao dia, procurar se alimentar de 3 em 3 horas, ou sempre que se sente fome, porque muitos não têm essa necessidade, né, de se alimentar de 3 em 3 horas, porém tem outros pacientes que têm necessidade de alimentar de 2 em 2 horas, então não tem receitinha de bolo, cada um se alimente aí da forma que tem real necessidade. Evitar mascar chiclete e fumar durante o dia, introduzir novos alimentos e observar a aceitação, isso é importantíssimo. Principalmente quando eu realizo atendimento ambulatorial, o paciente tem bastante dúvida assim, sobre alimentação. Uma coisa que eu sempre oriento é que ele tenha um diário alimentar, porque às vezes ele traz, né, aí que tem dificuldade, que quando come algum alimento, já tive relatos de, Betânia, eu comi um chocolate e me deu diarreia, e tive dor de barriga. Então, assim, são alimentos que ele mesmo já percebeu que quando ele come, ele não tem um dia tão bom, porque acaba atrapalhando ali o seu dia a dia, né? Então, é importante ele saber quais são esses alimentos que causam essa reação e quais não são, né? E ele aí tá vendo o que deve entrar na sua dieta ou não. Importante também orientarmos a água, a ingestão aí de água diária, de mais ou menos 2 litros por dia, ou segundo o débito, né, da ileostomia, porque elas são mais funcionantes. Dando uma atenção maior aqui para hidratação, vale ressaltar que a ingestão hídrica, né, é importantíssimo, visto que a água é essencial para o funcionamento do nosso organismo, constitui cerca de 60%, né, aí do corpo humano adulto, e já do idoso cerca mais ou menos de 55%. Por isso deve ser feita uma reposição, né, para que possa manter então a saúde e a funcionalidade do nosso organismo ao longo do dia, porque perdemos água também através da urina, das fezes, do suor, quando temos febre, vômito e diarreia. A água também ela possui funções essenciais no nosso organismo, como a termorregulação, participação das reações metabólicas, digestão, absorção e excreção. E ela é um componente estrutural, né, aí da nossa célula, e solvente de diversas moléculas, e participa também da lubrificação das articulações, mucosas, entre outras funções. E segundo a literatura, é recomendado quanto, né, de água aí? Porque muitas vezes fala, em média 2 litros. Porém, podemos fazer uma conta, né, porque de acordo com o peso do nosso paciente, ele vai ter uma necessidade. Geralmente em torno aí de 30 a 40 ml quilocaloria. Então, pega aí 30 vezes 60, né? O peso do paciente vai dar em torno de 1.800 ml. E se esse paciente pesa 100 quilos, ele já tem aí uma necessidade de reposição de água de 3.000 ml dia. Então, é diferente. Essa questão não é universal. A gente, às vezes, fala uma média de 2 litros, porém, se o paciente pesa mais, ele tem uma necessidade maior de reposição dia. E também vale ressaltar o quê, pessoal? Que nós, como profissionais, também temos que ter cuidado nessa questão de recomendação de ingestão de água, né, diária, visto que às vezes o nosso paciente também pode ter aí uma alteração da função renal e o médico oriente ele fazer ingestão de líquidos de 1.000 ml dia. Então, nesse caso, a nossa indicação também não deve ser diferente da do médico, deve prevalecer aí a do médico, visto que esse paciente ele tem
um distúrbio, né, aí uma insuficiência renal que deve ser levado em conta. Devemos também levar em conta o que se o nosso paciente ele apresenta um distúrbio de diarreia, né, que é as fezes líquidas, que ele evite, no controle dessa diarreia, o que ele deve estar fazendo? Evitar o consumo aí, né, desses alimentos que são laxativos. Então, perguntar para ele quais alimentos que ele está fazendo uso e passar para ele também quais alimentos que são laxativos, né, como as frutas secas, a uva passa, a ameixa preta, o mamão, a laranja e a tangerina com bagaço, a couve, o agrião, a acelga, o almeirão, o repolho, o pepino, abobrinho, o chuchu, o quiaba, moranga, o tomate, o jiló, os amendoins, as castanhas, nozes, coco, iogurte, o feijão, arroz integral e também o pão integral. Já no controle, né, aí da obstipação, devemos sempre orientar que ele evite, então, os alimentos que são obstipantes, como o arroz branco, a mandioca, a bolachinha de água e sal, que está muito presente aí nos lanchinhos, né, do brasileiro, no dia a dia, a cenoura cozida, o caju, biscoito, gelatina, o pão branco, a maçã sem casca, a banana prata, a banana maçã, maisena, a batata salsa, o limão, a goiaba sem casca, entre outros alimentos que para ele às vezes pode ser obstipante, que a gente deve estar observando. Já no controle aí dos gases, os gases, né, que presentes no cólon, ele provém geralmente de 3 fontes. E quais são essas fontes? A aerofagia, os gases produzidos pela ação das bactérias e os gases difundidos pelo sangue. A produção dos gases após a ingestão aí, por exemplo, do feijão, que muitos pacientes têm essa queixa, né? Falam, enfermeira, eu consumi feijão e aumentou a minha produção de gases. O que acontece? É a consequência, né, então, aí da ação das bactérias que são sobre os oligosacarídeos presentes no feijão, que é a rafnose e a estaquiose, e que não são digeríveis, né, que são enzimas que não são digeríveis no nosso intestino delgado, então ocasionando aí um aumento dessa produção de gases. O que geralmente a gente orienta, né, o nosso paciente a estar fazendo em casa, quando ele tem essa queixa, né, que para diminuir então aí o desconforto ocasionado por esses grãos, como o feijão, a lentilha também, o grão de bico, a soja, é importante ele deixar, né, de molho aí esse grão por pelo menos aí umas 16 horas, e nesse período fazer a troca dessa água em média aí umas 3 vezes. É legal também orientarmos que ele pode estar colocando limão e vinagre na água ali do feijão, porque isso vai estar ajudando a ele eliminar o fitato, né, que é um antinutriente do feijão, que dificulta a absorção dos nutrientes e que também causa gases. Outros alimentos que aí pode, às vezes, o paciente queixar, né, que aumenta aí a produção, né, a propulsão dos gases intestinais, é o repolho e também a cebola, tá? E já no controle dos gases, quais são, né, esses alimentos que geralmente apresenta aí e favorece o aparecimento dos gases? O brócolis também é uma fonte deles, a couve-flor, a couve-manteiga, o repolho, o nabo, o rabanete, pepinos, batata doce, cebola crua, o pimentão verde, ervilhas, frutos do mar, ovos, nozes, castanhas, amendoim, refrigerantes, cervejas, a água com gás,
açúcar em excesso, né, e os doces que são que têm a concentração alta de açúcar, como doce de leite, goiabada, cocada, também as frituras e o leite também em excesso pode ser um desses alimentos, né? E no controle do odor das fezes, né, os gases, eles se constituem, os constituintes dos gases, eles causam, né, um odor desagradável aí, que o paciente, ele pode estar nos trazendo, né, e nada mais é do que substâncias produzidas aí por bactérias putrefativas no nosso intestino, que inclui a amônia, o escatol, o sulfeto de hidrogênio e as aminas voláteis. Os alimentos que geralmente, né, causa esse odor desagradável nas fezes é o alho cru, o ovo cozido, os peixes, frutos do mar, carnes em conserva, né, muito temperada ou defumada, e a cebola crua. E já os alimentos, né, que pode aí estar melhorando o odor das fezes são eles. Os temperos naturais, que a gente pode fazer o uso aí, como a salsinha, a hortelã, o erva doce, pêssego, maçã, a ameixa, a pera, a banana maçã, chás, né, de ervas, chá de salsinha, chá de salsão, chá de casca de maçã, de hortelã, de erva doce, o iogurte natural também, a coalhada. O que vale sempre ressaltar, pessoal, é que os alimentos, né, tanto aqueles que produzem gases como aqueles que melhoram o odor das fezes, ele pode agir diferente de um paciente para o outro, de um indivíduo para o outro, e que isso deve ser testado, né? Então, deve ser observado aí, e por isso a importância que eu ressalto aqui de se ter um diário alimentar, principalmente se você tem algum desconforto aí no seu dia a dia, quando você consome um alimento, é importante você saber qual a reação do seu organismo frente a isso, tá bom? Então, é bem isso que eu queria falar com vocês, a importância, né, de se ter aí uma alimentação saudável, uma alimentação que vai te dar uma boa também imunidade para passar por esse tempo aí de pandemia, né, do novo vírus, do Covid-19, e Hipócrates já bem antes, lá atrás, já nos dizia, né, que para estarmos atentos aí na nossa alimentação, que diz essa frase, que o teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento. Então, aí, que possamos lançar a mão de estar tendo também uma alimentação mais saudável para estarmos fortes para passar por isso, também na nossa alimentação. Gostaria já de agradecer a participação aqui, e eu vou estar passando para a Patrícia, né, falar um pouquinho mais aí sobre o cuidado que temos que ter com a nossa pele, peristoma, e gostaria de ressaltar também para vocês que pode estar entrando em contato aqui pelo telefone do WhatsApp, para você estar ganhando aí o prêmio aí do Esquina Barreira. Obrigada, Betânia. Obrigada. Bom, pessoal, voltando aí, né, a gente vê esse tema aí tão atual que está para a gente hoje no Covid-19, não só aí para os usuários da Bolsa de Estomia, mas para nós mesmos, né, para os profissionais. Esse momento aí de home office que obriga a gente a ter uma disciplina muito grande, né, que nos colocou aí para trabalhar de uma forma completamente diferente, em um momento também que exige isso. A Betânia falou bastante com a gente a respeito dos alimentos, né, o que eles causam aí nos usuários, o que modifica aí nas fezes desses usuários. A gente sabe que o pH da nossa pele ele é levemente ácido, e o pH das fezes, em geral, ele é alcalino, né? E que as fezes aí da ileostomia, elas são mais alcalinas do que o usual.
né? Tomando aí esse gancho, né, dessa diferença de pH, a gente vai falar um pouquinho da importância da prevenção, né? As complicações que isso causa na pele peristomal. A gente sabe que essa diferença de pH, quando o efluente aí, ele sai do estômago e ele acaba tendo contato aí com essa pele, né, que acaba vazando, ou às vezes o paciente não recorta a bolsa no tamanho correto, pode causar aí algumas lesões, né? Coloquei algumas imagens para vocês terem contato de dermatites peristomais bem feias, né? Bem agressivas à pele do paciente. E o que isso implica, né? Isso implica aí no dia a dia do paciente. Essas complicações aí transformam totalmente a rotina desse usuário, né? E para isso eu sempre falo que a melhor saída é sempre a prevenção, é sempre mais fácil a gente prevenir do que depois a gente ter que tratar essas lesões, né? Essas lesões, quando elas se instalam, elas acabam gerando um ciclo mais complicado, porque onde tem essa lesão, a bolsa de estomia acaba não aderindo como aderia antes, né? E aí, cada vez mais, vai vazar o efluente, vai entrar em contato com essa pele que já está lesionada, podendo causar aí até uma infecção, e vai ficar cada vez pior. Por isso que a gente fala um pouquinho da prevenção. Ainda nesse assunto de prevenção, eu coloquei aqui um pouquinho para vocês terem contato com 8 sinais que a pele pode estar precisando de uma ajuda, né? A gente sempre orienta aí o usuário, o paciente, a realizar o autocuidado, né? E sempre quando ele for trocar a bolsa, a gente sabe que olhando de cima para baixo, ele não consegue olhar toda a área peristomal. Por isso que é importante, em toda a troca, o paciente absorver o costume de utilizar um espelhinho, para observar esse estômago, observar essa pele, essa área peristomal, ver se ela ainda está íntegra, se está com alguma coisa diferente. Por isso esse acompanhamento é tão importante, né? Tudo que a gente consegue perceber logo de início, a gente consegue tratar com maior eficácia, né? E aí eu coloquei alguns sinaizinhos que podem aí indicar essa percepção que a gente precisa aí de um pouquinho de ajuda, né? Primeiro eu coloquei a coceira, né? Quem nunca ouviu um usuário de estomia falar aí que está sentindo uma coceirinha ao redor do estômago, que está sentindo um pouquinho de desconforto? A coceirinha é um dos primeiros sinais de que esse efluente já está tendo contato com a pele, né? E aí, em contato com essa pele, ele começa aí a agredir a superfície da região e começa a causar essa coceirinha. Alguns usuários até acham isso comum, mas não é, essa coceirinha não é comum e é o primeiro sinal de que esse efluente está aí vazando do estômago, tendo contato aí com a superfície da pele e iniciando aí uma lesão, né? O vazamento recorrente também não é comum aquela bolsa que você tem que fazer trocas diárias, né? A gente sabe que cada paciente tem uma especificação, cada paciente pode precisar de dias específicos de troca, tem pacientes que aí trocam a bolsa a cada 5 dias, a cada 7 dias sem nenhum problema, e tem pacientes que necessitam de uma troca aí a cada 3 dias. Mas a gente sabe que a bolsa que descola a todo momento, que descola todos os dias, não é comum. Isso pode indicar que a sua bolsa não é a correta ou que você está utilizando uma bolsa com um recorte um pouquinho errado, né? Então, a gente sabe, tem que observar isso, porque isso começa também a lesionar a nossa pele. O sangramento excessivo desse estômago, né? A gente sabe que o estômago ali é a mucosa intestinal e dependendo da forma que a gente for limpar esse estômago, ele acaba aí tendo um pequeno sangramento, né? Esse sangramento, quando ele é rapidamente sanado, ele não há nenhum problema, é até comum isso acontecer. Agora, quando esse sangramento é recorrente e quando esse sangramento demora a sanar, isso sim é um motivo que merece a nossa atenção. Também não é comum, pode ser sinal de algum probleminha a mais, tá? Alguma protuberância nessa pele ao redor do estômago também, que antes não existia, por isso o acompanhamento diário é tão importante. Alguma erupção ou ferida ao redor do estômago, né, de cores avermelhadas, alguma edemacia, se a pele ao redor do estômago fica um pouquinho edemaciada, também merece a nossa atenção, né? A cor da pele que muda, fica um pouquinho esbranquiçada, arroxeada, que é aquela pele característica aí de uma dermatite, né?
Verrugas parecidas com espinhas ou bolhas na pele aí ao redor do estômago também não são comuns. E qualquer tipo de ferida ou arranhão na pele peristomal, né? Mais do que ninguém que faça o autocuidado, você sabe e você acompanha o seu estômago e você vai saber olhar e saber que aquilo que está acontecendo não é comum no seu estômago, né? Por isso tão importante o acompanhamento de perto aí, né? Como deve ser, então, essa pele peristomal? Coloquei uma fotinha para vocês para ilustrar um pouco, né, o que seria aí o comum. É uma pele lisa, sem nenhuma lesão, sem nenhuma coceira, uma pele íntegra, né, que a gente fala. Por isso é tão importante a gente acompanhar. A gente ainda vive numa cultura de que as pessoas acham que é comum e que o correto é a bolsa durar o máximo tempo possível. E não, o correto é a bolsa durar o tempo que mantém a sua pele íntegra, o tempo que mantém a sua pele sem nenhuma complicação. Não adianta nada essa bolsa durar aí 5 dias, 7 dias, e quando você tirar a sua pele está toda lesionada. Isso não é legal. O legal é realmente a gente manter a saúde da pele, tá? Aí coloco também para vocês, como eu já tinha falado, né, como um dos sinais, o que é importante você ter também? A bolsa adequada, né? A utilização adequada da bolsa coletora vai depender de paciente para paciente. Cada paciente tem uma especificação de pele, cada paciente tem uma especificação de estômago, né? Um estômago um pouquinho maior, um pouquinho menor. Às vezes esse estômago está retraído, às vezes ele está protuso, né? Tem alguns pacientes que possuem aí o prolapso. Então, cada paciente, cada usuário tem uma especificação de bolsa e isso é muito importante a gente acompanhar. Não são todas, não adianta a gente querer colocar todas as pessoas em uma bolsa só, um tipo de bolsa só. Cada usuário necessita aí das suas especificações. A adaptação desse paciente requer vários cuidados, né? Porque esse usuário ele precisa de conforto e segurança. A gente sabe que é uma cirurgia complicada, que a pessoa sai do hospital aí com várias incertezas, a maioria ainda não teve contato com outras pessoas que são usuárias, né, da bolsa de estomia e que não sabem ainda quão a vida dele pode se tornar aí, ter uma vida normal após a confecção do estômago, né? Então é muito importante, né, o contato do paciente, do usuário com um profissional especializado nisso, um estomaterapeuta que consiga atendê-lo, passar a segurança, passar todas as instruções, explicar a respeito do estômago desse usuário, isso é muito importante, né? A gente sabe que esses usuários não saem do hospital com tantas informações. Falando um pouquinho aí da B-Braun, dos produtos da B-Braun, né? Como eu falei para vocês, a B-Braun é uma empresa que está há 100 anos no mercado e em Ostomy Care há 40 anos, né? Então, são 40 anos de pesquisa e inovação na área. Mas no Brasil nós somos relativamente novos, né? Chegamos aqui em 2015. Então, estamos progredindo, apresentando os produtos e eu estou vindo aqui para apresentar um pouquinho para vocês sobre alguns produtos que nós temos. A B-Braun tem um portfólio completo com todas as linhas essenciais aos usuários de estomia e várias especificações de bolsas diferentes. Essas aqui que vocês estão vendo na tela é a Flexma, é uma bolsa de uma peça, sistema drenável ou fechado. Vocês estão observando aí que a placa dela é uma placa em formato de flor. Ela é a bolsa mais nova da B-Braun, é uma bolsa que já sofreu várias evoluções e por isso ela chegou nesse formato tão específico, né? Esse formato de flor, ele é realmente para se adaptar melhor às dobras do corpo, às especificações de vários abdômenes, né? Então, às vezes, a gente sabe que o usuário tem um abdômen mais globoso, um abdômen com mais dobras. Essa placa, ela veio justamente para se adaptar ao maior número de pessoas, de usuários. Ela tem o filtro HP, que é um filtro de alta capacidade e alta performance para a eliminação dos gases e dos odores. E ela vem com o clamp integrado. O clamp é integrado na bolsa e ele é de plástico. Então, ele é lavável. A gente sabe que muitas vezes esse usuário vai esvaziar a bolsa e ele acaba, sem querer, aí sujando um pouquinho o clamp. Então, quando o clamp é de tecido, quando o clamp é aquele que a gente precisa colocar, a gente não consegue fazer a limpeza adequada, acaba complicando mais ainda a vida desse usuário. Então, foi pensando nisso que a B-Braun instaurou esse clamp plástico, porque ele é facilmente lavável e para o usuário melhorar essa qualidade de vida, a facilidade da limpeza no dia a dia, né?
Continuando aqui falando um pouquinho para vocês da linha Flexma, essa é a Flexma 3S, que veio da linha de 2 peças, né? Ela tem todas as especificações que eu falei agora para vocês da Flexma comum, que é a de 1 peça, porém ela é de 2 peças. Ela encaixa nas placas Flexma também, que são em formato de flor, para uso nas bolsas, e temos as placas planas ou convexas. É um sistema extremamente seguro e intuitivo, foi formulado pela B. Braun juntamente aos profissionais de saúde, justamente para atender a todas as especificações. Então, o usuário consegue aí conectar a bolsa na placa de forma segura, que ele se sinta seguro e que ele consiga conectar de 3 formas diferentes para melhor conforto, né? Ou do usuário, ou aí do profissional de saúde que precise de um manejo um pouquinho mais específico, lateralizado aí, para cuidar desse paciente. E vindo aí, né, essa aí é a próxima, que é a bolsa Standard da B. Braun, né, é a linha mais antiga, é uma linha que a gente fala que ela é mais econômica, ela tem a placa em formato hexagonal, o fechamento dela não é integrado como na Flexma, que eu falei para vocês, ela precisa de um clamp adesivo ou de um clamp solto para a gente conseguir aí fazer o fechamento. Ela tem um filtro, né, que a gente chama de tecnologia laminar, que ele tem um maior contato com os gases, melhorando aí o desempenho da liberação desses gases, da liberação desse odor da bolsa, né? Isso também é uma preocupação muito grande dos usuários. Foi pensando nisso que a B. Braun fez esse filtro maior para essa bolsa. Essa também é da linha próxima, mas a linha de 2 peças, também utilizando aquele clamp autoadesivo ou de uso único. Essa é a placa próxima, tá? Também com formato hexagonal, com suporte aí para o cinto, né, da B. Braun, que é o Stomach Care Belt. Eu já vou mostrar ele aí para vocês. E a placa é de 100% de hidrocoloides, pensando naquilo que nós estávamos falando, de proteção da pele, de proteção dessa integralidade da pele, né? Esse é o kit de irrigação da B. Braun. A B. Braun tem o kit de irrigação mais completo do mercado brasileiro. Então, se informe com um estomaterapeuta, se informe a respeito do seu médico, se você pode iniciar a irrigação, se você consegue aí iniciar esse processo, sempre pensando que nós precisamos da orientação do enfermeiro estomaterapeuta. A Betânia, que falou agora conosco, ela é enfermeira estomaterapeuta do programa Celebrar da B. Braun. Também ela é especializada em orientar esses pacientes, em fazer a alta hospitalar, em tirar todas as dúvidas e ajudar esse usuário a identificar a melhor placa, a melhor bolsa para o tipo de estômago que ele possui, tá? Continuando na prevenção que nós havíamos falado, esse é o Asquina Barrier Filme, que vocês estão concorrendo aí, mandando, né, no WhatsApp da B. Braun. Os 30 primeiros que mandarem vão ganhar aí as unidades de Asquina Barrier para estar conhecendo. O Asquina Barrier, ele faz uma proteção em forma de spray ao redor da região estomal, nessa pele peristomal, né? Ele não arde, ele é fácil de remover, ele tem uma secagem rápida aí de 30 segundos, o que facilita na troca diária, né? Esse paciente, a gente sabe que às vezes ele precisa demandar um tempo do dia dele para fazer essas trocas, e foi pensando nisso que a B. Braun fez o Asquina, que ele tem uma secagem rápida. E foi pensando na integralidade da pele que a gente formulou um produto que protege essa pele contra os vazamentos aí de efluente, né? Mesmo que esse efluente vaze, ele não vai entrar em contato direto com a pele. O Asquina vai fazer aí uma membrana de silicone que vai proteger essa pele aí até por 3 dias. E ele não interfere na adesividade da bolsa, pelo contrário, ele até ajuda na adesividade. Esse que vocês estão vendo aí é a pasta para estomia da B. Braun, ela se chama Super Filler, e ela veio também para completar aí, junto com a Asquina, para a gente prevenir a infiltração do efluente aí por baixo dessa placa. Ela faz uma segunda camada de proteção. Ela é fácil de moldar, é ideal para nivelar a superfície da região peristomal, e ela cria uma selagem perfeita entre a base adesiva e o estoma, né, para evitar que esse efluente vaze. Esse é o Iliogel.
O Iliogel, ele vai gelificar o efluente do estômago. A ação dele é em 7 minutos, é muito rápida. Um sachêzinho, ele gelifica até 150 ml de efluente. Então, para aqueles usuários de ileostomia, né, que tem as fezes bem líquidas, ou para os usuários que têm as fezes ainda líquidas, né, no começo da confecção do estômago, ele ajuda bastante no esvaziamento, né? Ele gelifica essas fezes e o paciente consegue esvaziar a bolsa com maior facilidade, sem ter maiores problemas. Esse é o Stomacare Belt, é o cinto da B-Braun, né? Muitos pacientes se sentem seguros em utilizar o cinto aderido à bolsa, né? Transfere aí uma maior segurança. Ele é livre de látex. E esse é o clamp que eu falei para vocês. As bolsas da B-Braun que não tem aí o filtro, que não tem o fecho integrado, elas vêm aí com o clamp adesivo. Mas a B-Braun deu a opção também do clamp clip, que é esse que pode ser utilizado aí em todas as marcas, ele é universal e ele é reutilizável. Você pode reutilizar em várias bolsas, né? Não precisa trocar o clamp a cada troca de bolsa. Esse é o clamp adesivo, que ele vem na caixinha das bolsas, tá? Das bolsas que não tem o clamp aderido à bolsa, ele vem para o usuário fechar essa bolsa, ele é de adaptação universal também. E eu estava falando para vocês a respeito do atendimento, né, dessa enfermeira, do atendimento tanto na alta hospitalar quanto aí no domicílio. A Betânia, ela é enfermeira do programa Celebrar da B-Braun. O programa Celebrar é nada mais nada menos que um suporte gratuito, tanto aos profissionais quanto aos usuários. Ele é personalizado para quem convive com o estômago, né? Então, são atendimentos acompanhados aí durante 6 meses pela central de atendimento do programa. A enfermeira atende o paciente, ela deixa um kit para ele, que é esse kit aqui que eu estou mostrando para vocês. E nesse kit vem aí 6 bolsas, conforme ela vai orientar esse paciente e definir junto com ele qual é a melhor bolsa para aquele tipo de estômago que ele possui. Então, ela deixa algumas trocas para ele se adaptar a essa bolsa. Vem aí um caderninho a respeito do programa de atendimento à pessoa estomizada. Vem, como eu falei para vocês, que é importante, né, a gente observar esse estômago. Vem um espelhinho para esse paciente conseguir aí, a cada troca, observar o seu estômago, ver se está tudo bem. Vem a reguinha, que é tão importante também, né, para ele conseguir aí medir o tamanho do seu estômago. E vem um Askina Barrier Filme, que é para esse usuário conseguir aí fazer essa proteção na pele ao redor do estômago, tá? Esse atendimento é totalmente gratuito, como eu falei para vocês. O telefone dele é 0800 022 7286. O programa Celebrar, ele já está em todo o Brasil. Qualquer dúvida que vocês tenham também, podem aí perguntar para mim ou para a Betânia, ou mandar naquele WhatsApp mesmo que a gente mandou aí do sorteio dos Askina. E aí eu deixo uma frase para vocês, né, que nada mais atual do que isso. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. Hoje a gente tá convivendo muito o quão é importante a consciência social, o quão é importante todo mundo se ajudar, todo mundo trabalhar junto para um bem maior, né? Vou abrir um pouquinho para vocês aqui para as perguntas. Deixa eu dar uma olhada, eu vi que já tem algumas aqui. Essa eu vou mandar para a Betânia. Betânia, posso utilizar o irrigador? Todos podem utilizar o irrigador? Oi, pessoal. O irrigador, não é para todos. A gente fala que é a irrigação, né? A gente treina o paciente. A irrigação, ela tem que ter indicação. A indicação é médica, né? O mais precocemente possível. É realizado por nós, enfermeiras estomaterapeuta, né? E a indicação principal é que seja uma colostomia, né? À esquerda, que seja no flanco esquerdo, ali no colo dente ou no colo sigmoide, terminal, e de preferência, né, que essa estomia seja definitiva, essa colostomia seja definitiva.
Tá. Vi uma pergunta aqui que perguntaram para a gente também. A enfermeira Celebrar vai me cobrar o atendimento? Não, pessoal. Como eu falei para vocês, o atendimento Celebrar, ele é 100% gratuito. É um programa que a Bebral instituiu aí para atender melhor esses usuários, para dar toda a atenção e instrução necessária e até mesmo ajudar esses profissionais de saúde a atenderem melhor esses usuários, né? Tem uma outra pergunta aqui, Betânia, que eu vou jogar para você. É normal as fezes serem líquidas? Não, pessoal, não é normal as fezes serem líquidas. Se as suas fezes apresentar líquida, significa aí que tem algum distúrbio, né? Porque as fezes líquidas nada mais é do que água e eletrólitos, né? O que pode ocasionar aí numa desidratação, esse paciente precisar ser hospitalizado por conta de ter essa presença de fezes líquidas, né, que é a diarreia, e pode também indicar aí uns primeiros sintomas, né, de várias doenças graves, como o câncer, como uma úlcera gastrointestinal. Então, se for frequente, recorrente, deve estar procurando o médico. E mais atenção ainda nos pacientes que são criança e idoso, que pode sofrer um processo de desidratação grande se a presença de fezes líquidas for frequente e recorrente. Obrigada, Betânia. Pessoal, vi que tem mais algumas perguntinhas aqui, mas a gente, pelo tempo, não vamos conseguir responder todas, tá? Nós vamos responder por e-mail a todas as perguntas que não foram respondidas durante o webinar. Queria agradecer a participação de todos, a disponibilização desse tempo de vocês. Queria agradecer a Bebral também pela oportunidade que nos deu. É um momento que essa interação é muito importante, tá? A gente tem um vídeo bem bacana agora no final para vocês, que vai dar para vocês a visão aí do paciente em relação ao programa Celebrar. Muito obrigada, boa tarde a todos. Muito obrigada, pessoal, boa tarde. Eu não tinha noção da gravidade do meu acidente. No primeiro momento eu fui para a sala de cirurgia, foi quando meu pai chegou para mim e falou: Bruno, você nasceu de novo. Aí que eu comecei a ter noção do que o que realmente tinha acontecido comigo. Aí que deu aquela baqueada legal na minha cabeça. Meu nome é Bruno, tenho 28 anos, formado em engenharia, nascido e criado no Rio de Janeiro. Meu habitat natural é a praia, amo praia, gosto muito desde pequeno. Foi nela que eu comecei a dar minhas primeiras braçadas na natação, jogar meu futebol de areia. E era um sonho sempre, desde criança. Eu chegava na praia, ficava sentada na praia, ficava vendo aquelas motos aquáticas passando para um lado e para o outro. E era meu sonho, sempre dar uma volta naquilo, mas não tinha idade, era pequeno. E até um belo dia, quando eu fiquei um pouco mais velho, eu tive a oportunidade de dar uma volta numa moto aquática, num jet ski. Na minha primeira volta, eu acabei me acidentando. Infelizmente, um erro que deu um problema, meu corpo se projetou para trás e nessa que eu caí na água, eu tive uma ruptura do meu ânus até os meus testículos. E com isso foi um desespero. Até hoje, me perguntam, você sentiu muita dor? Não, eu não sei até hoje o que é dor para mim, graças a Deus. Dali naquele primeiro momento, eu só conseguia ver o pessoal nervoso, minha noiva nervosa, meus amigos que estavam em volta nervosos, meus pais nervosos. E parecia que o acidente não era comigo, porque eu estava bem tranquilo. E dali eu fui socorrido para o hospital, onde eu comecei a entender mais ou menos o que tinha acontecido. Quando eu cheguei no hospital, que eles começaram a ver a gravidade do meu acidente. Eu achava que era uma coisa boba. Eu cheguei pensando que ia chegar lá, ia suturar meu testículo, pronto, ia ficar com os pontos e ia para casa. No outro dia, quando acabou a cirurgia, que eu acordei, saiu os efeitos sedativos, que eu tive o primeiro contato com meus pais e com o médico, aí que eu fui saber o que realmente aconteceu. Aí o médico falou, por pouco, não pegou uma femoral. Se talvez pegue uma femoral, você não estaria aqui com a gente para poder contar a história. Foi a situação triste, que aí que eu fui começando a observar que meu corpo já tinha uma coisa diferente que antigamente não tinha, que era um estômago, e até o momento eu não sabia o que era, que aí começou um verdadeiro tormento para mim. Naquele primeiro momento, tudo era novo para mim, entendeu?
e fiquei um mês internado. Dentro desse um mês eu fiquei uma semana no CTI. Esse tempo no CTI, a gente só podia ter visita de familiares durante 1 hora. Minha noiva ia me visitar, eu estava com aquela minha cabeça a mil, pensando em várias coisas. Eu falava que eu não me sentia bem dentro do relacionamento. Eu falava para ela, porque eu não sei como seria a nossa vida junto. Eu não vou poder ter mais filhos, não vou poder ter mais nada. Eu achava que minha vida ali tinha acabado. Eu recebi alta e obtive informações no momento da alta que eu teria que, todo mês eu teria que ir a um polo, onde eu estaria recebendo equipamentos para meus cuidados com a colostomia. E uma dessas idas ao polo, eu conheci uma enfermeira da Bebral, aonde ela me passou tudo sobre o programa Celebrar, de como seria a minha vida, como seria os meus cuidados que eu deveria ter. Ela ficou comigo por volta de mais ou menos 1 hora e meia, conversando, trocando uma ideia muito boa, que ali eu saí muito mais tranquilo. E hoje em dia eu levo minha vida da melhor forma possível. Academia, futebol, praia, tudo as coisas que eu fazia antigamente, eu faço hoje em dia faço de novo, hoje em dia da melhor forma possível. Costumo dizer que a colostomia não me atrapalha em nada. E eu vejo que é mais do que um produto. Eu fui apresentado a um programa e esse programa, assim, esclareceu todas as dúvidas que eu tinha sobre a minha situação e eu acabei ganhando mais qualidade de vida. Então isso que está sendo mais importante para mim. E tendo forças para poder dizer que eu renasci, fui um vencedor e eu não poderia me abalar por causa disso que tinha acontecido. Hoje em dia eu me sinto muito feliz e grato por ter uma vida normal e no futuro eu pretendo fazer a minha reversão, a retirada da bolsa. Mas se eu não conseguir fazer a reversão, eu fico tranquilo, pois eu irei continuar a minha vida da melhor forma possível e isso aqui não vai acabar com a minha vida. Eu vou ser mais forte do que isso.